Hora de conversar com Carlos Andreasa. A gente comentou mais cedo, né? O Carlos Lupe admitiu que ainda ministro sabia dos descontos ilegais em benefícios do INSS e que deu andamento. Deu andamento, fez as engrenagens, a roda da burocracia girou. Ô, Andreasa, como é que um ministro sabe de um negócio desses e meio que toca de lado? Não faz um escândalo, não vem a público? Bom dia pra você, Andreasa. Megali, bom dia, pessoal. Bom, você definiu aí uma das categorias dessa prática é a prevaricação, né? Diante da informação. Vamos botar essa bola no chão. O ministro Carlos Lupe, com certeza, o então ministro da Previdência Social, que fora ministro de Dilma Rousseff e que saíra em condições não belas, voltando a um governo do PT, voltando ao governo, no caso Lula, sabia dos problemas, e eu estou usando a palavra problemas, hein? Sabia da roubalheira aos aposentados e pensionistas na matéria de desconto associativo, pelo menos, e o governo Lula começou em janeiro de 2023, então logo no comecinho, pelo menos desde março, abril de 2023, quando foi notificado por um movimento parlamentar. Inclusive respondeu, resposta assinada por ele mesmo, em maio de 2023. Então, ali, num ofício de um deputado, um ofício parlamentar, Carlos Lupe sabia. Depois, formalmente, e aí nós estamos falando da reunião do Conselho Nacional da Previdência Social, eu estou refrescando a memória da rapaziada para trazer a fala de Carlos Lupe ontem na CPI. A conselheira Tônia Galotti, no Conselho Nacional da Previdência Social, que se reúne mensalmente, no dia 12/6 de 2023, portanto, junho de 2023, e o caso só foi tornado público na sua dimensão quando a Polícia Federal agiu, e aí já é 2025, abril por ali de 2025, desse ano em que a gente está, junho de 2023, pelo menos, tá? Eu vou até deixar de lado, porque eu sou generoso, esse março e abril da comunicação parlamentar. Junho de 2023. Estou dizendo isso porque ontem Carlos Lupe foi convidado e foi à comissão parlamentar mista de inquérito da roubalheira dos aposentados e pensionistas e disse o seguinte, uma das falas dele. Eu vou ficar só nela, porque comunica muito. Na melhor hipótese para ele, Lupe, e para a turma do governo, incompetência. A gente, infelizmente, não tem o poder da adivinhação. E eu convido você que está me ouvindo a consultar no dicionário, à mão aí, na internet mesmo, o que significa adivinhação. A adivinhação parte de um pressuposto de que você não sabe, de que você, portanto, adivinha, de que você, portanto, antecipa algo quase do ponto de vista instintivo mesmo, né? Você capta que alguma coisa... É quase um dom divino, certo? Uma coisa mística a adivinhação. Então, disse Lupe. A gente, infelizmente, não tem o poder da adivinhação. Aí, na sequência, ele vai para o mundo real. Ele diz... Aí ele vai para o lado, ele deixa o misticismo e vai para o lado da incompetência. Na melhor hipótese para ele, Lupe. Para ele, Lupe, para o senhor... Quando ele fala no plural, ele está colocando o governo todo, tá? Do qual ele fazia parte, claro. Inclusive o senhor Volney Queiroz, que hoje é o ministro da Previdência Social. Ele era o vice-ministro, secretário do Ministério nessa ocasião. Ele estava nessa reunião aqui do Conselho Nacional da Previdência Social. O atual ministro. Ademais, parlamentar. Certo? Muito bem. Continuando o Lupe. Nunca tivemos capacidade... Olha, é o reconhecimento da incapacidade no mundo real, no mundo terreno. Nunca tivemos capacidade de dimensionar o tamanho ou o volume do que esses criminosos fizeram no INSS. Estavam fazendo o que lá, doutor? Estavam fazendo o que lá? O que o senhor Lupe e sua turma estava fazendo na Previdência Social? Se informados em 2023 de que alguma coisa não ia bem. Não ia bem, estou sendo generoso. De que havia um esquema, mais um, a partir do INSS. O que estavam fazendo lá?
se não eram capazes de estimar, se não eram capazes de usar mecanismos de fiscalização para estimar o grau de roubalheira vida a partir do INSS aos nossos mais velhos? Esse é o grau de escândalo e esse é o tipo de fala com a qual a gente tem de lidar publicamente como se fosse normal. Para que existe, então, as instituições? Para que existe o Ministério da Previdência Social se o ministro, diante de uma denúncia, na melhor hipótese, prevaricação, de uma denúncia como essa recebida formalmente numa reunião de conselho da Previdência Social, se ele, diante disso, não é capaz de apurar? E veja, depois disso, muitas outras instituições de Estado, CGU, muitas outras, Tribunal de Contas da União, entraram na parada para alertar a respeito do troço. Continua. Nunca tivemos capacidade de dimensionar, nunca tivemos capacidade de dimensionar o tamanho ou o volume do que esses criminosos fizeram no INSS. Mas foi só depois da investigação para valer da APF. Foi só depois, Megali, da investigação para valer da APF, essa de 2025. Antes, nada era para valer. Ficaram desde 2023, não faz de conta, porque se não era para valer, o trabalho todo de investigação que havia outro era falso? Quando a Polícia Federal entrou para valer, que eles foram tomar noção do tamanho do troço, é um esculacho. Isso aqui é análise do discurso, muito claro posto, um esculacho a todos nós. E mais não digo. Andreasa, muito bem, viu? Você disse 2 vezes aí na coluna que você é um cara generoso. E é mesmo. Ontem tivemos a última rodada da Copa Sege, né? E o time da Band News FM. Eu não jogo sozinho não, irmão. Generosíssimo mais uma vez. Aí, ó, que generosidade. Ele tá dividindo essa derrota com todos da equipe. Isso, muito generoso. Cedeu um histórico 10-1. 10-1. Para a equipe da Sintonia Esportiva. 10-1. Fizemos um gol. Fora o baile. Peraí, ainda não. Vou registrar aqui o Vinícius Calixto. Ao final desta grande campanha em que o time da Band News FM em 5 rodadas sofreu 31 gols e marcou 3, saldo de 28 negativos. O Andreasa teve, portanto, caçado... Uma vitória, é verdade. Teve, portanto, caçado o seu direito de escolher uma música hoje. Pela primeira vez. Pela primeira vez. É algo inédito, um precedente perigoso. Isso, decisão monocrática. Que absurdo. Decisão tricrática, a escolha será nossa. Jackson do Pandeiro, esse jogo não tem 1-1 e não tem mesmo. 10-0 pra cima. Deixa eu só registrar uma coisa aqui. Eu tinha escolhido Clara Nunes, que eu nunca toco aqui nesse programa, porque não será hoje. Me acusam de ser Bete Carvalho. Aí eu escolho Clara Nunes para mostrar que eu sou um democrata, e aí vocês me botam outra música que não é samba. Tá bom. Tá Jackson do Pandeiro. Nada como um dia após outro. Agradeça que a gente não colocou um baile. Andreasa, bom trabalho pra você. Aí, pra todos vocês que me fizeram passar essa vergonha, eu que boto a cara aqui pra ser esculachado. Um beijo. Amanhã tem mais. É encarnado preto e branco, é encarnado preto. É encarnado branco e preto, é encarnado branco. É encarnado preto e branco, é encarnado preto.